Queria saudar os nossos telespectadores da TV Senado, os nossos ouvintes da Rádio Senado, os nossos senadores, senadoras que nos acompanham aqui nesse desafio diário e agora aumentado, senador Garibaldi Alves, aumentado pela responsabilidade que teremos, com serenidade, com responsabilidade, com equilíbrio, dar uma resposta ao país sobre esta crise que está, como eu disse ontem, sangrando a nossa economia, com a geração de um exército de 10,5 milhões de desempregados, com uma inflação corroendo do poder aquisitivo dos trabalhadores, dos assalariados, dos aposentados, com a falta de perspectiva, com empresas fechando, indústrias, comércio, e num cenário que não vislumbramos hoje uma situação diferente, a não ser de uma mudança, que é o que estamos fazendo no Senado. Um julgamento político chamado impeachment, que está previsto na Constituição. O rito de todo julgamento foi estabelecido pela Suprema Corte de Justiça do nosso país, com autonomia, com isenção e com independência, exatamente para que nós aqui no Senado, também com independência, com autonomia, com a responsabilidade constitucional que a Constituição e o regimento interno do Senado nos obrigam a seguir. E faremos isso com um senso de responsabilidade. Eu uso uma palavra quando vejo os discursos raivosos, os discursos assim contundentes das pessoas aqui tentando demover posições, algumas já afirmadas, outras, alguns senadores indecisos. E eu uso um ditado muito comum lá na minha terra, Lagoa Vermelha: nem as moscas a gente apanha com vinagre. Portanto, se você quiser convencer Vossa Excelência, senador Dário Berger, de alguma coisa, eu não posso lhe tratar acidamente, criticamente, duramente, ferozmente, raivosamente. Eu tenho que lhe tratar com a delicadeza, com a racionalidade, com a inteligência, com o jeito, com a educação e tentando lhe convencer a mudar de lado. Aí, certamente, eu terei muito mais chances de conseguir sucesso. Mas vindo, lhe agredindo, de maneira feroz, acidamente, certamente não terei sucesso, porque lá na minha Lagoa Vermelha se diz que nem as moscas a gente atrai com vinagre. Elas correm quando você coloca açúcar para atraí-los ali. Claro que às vezes você bota o açúcar com um pouquinho de veneno, que é para matar as mosquinhas que Deixa eu só contribuir com Vossa Excelência para dizer que a gente tem capacidade de convencer de várias formas. Quero destacar duas. A primeira, pela autoridade, e a segunda, pelo convencimento. E o convencimento requer ternura, requer equilíbrio, serenidade. E quando a gente convence as outras pessoas através desses princípios, a nossa vida é longa, ela é retilínea, uniforme. E eu quero dizer para Vossa Excelência que me entusiasmou essa parte do seu discurso, porque eu sempre me baseei nesse princípio. O princípio da paz, da harmonia, do respeito ao contraditório, de respeitar as pessoas como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. E assim aqui, como eu falei para a senadora Ângela Portela, senadora Ana Amélia, nós estamos diante de um momento dramático da vida nacional. Mas isso não pode nos dividir, a ponto de não nos encontrarmos na frente. Na verdade, esse é apenas um processo que nós precisamos sair mais fortalecido disso tudo. E é através do convencimento que eu imagino que nós temos capacidade de construir uma nova fase, um novo modelo e um novo Brasil para os brasileiros e para as brasileiras. Obrigado pela... Desculpa interromper você. Não, eu fiquei muito feliz, senador Dário Berger, porque somos da mesma escola
embora Vossa Excelência tenha chegado aqui em 2015, com a vitória em 2014, então estamos nessa convivência agora, senador Dário Berger, compartilhando os mesmos problemas, os mesmos dilemas, temos igual identificação do que interessa a nossa economia, eu do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência de Santa Catarina, e também queria aproveitar, antes de chegar para só concluir, agradecer, já que Vossa Excelência está na presidência, porque na quinta-feira, senador Garibaldi, numa plena quinta-feira, nós aqui tínhamos o presidente Renan Calheiros acordado de colocar em votação, na ordem do dia, de um projeto da maior relevância para a economia brasileira. Não porque eu tenha sido autora deste projeto, mas porque, pelo conhecimento, pela informação que tinha do sistema que funciona lá no Rio Grande do Sul, aqui em Brasília, o senador Hélio José está aqui, ligado ao setor da suinocultura, conhece bem, Marcelo Lopes, o presidente da Associação Brasileira dos Suinocultores, lá em Santa Catarina, com maior ainda peso, Chapecó é a capital do sistema integrado. Havia um vazio legal que poderia provocar uma insegurança jurídica enorme na relação entre os integrados e os integradores. E esse setor domina toda a suinocultura, praticamente toda ela, domina grande parte da avicultura em nosso país, da produção de laticínios e também da produção de fumo ou tabaco. Então, eu, em 2012, com o apoio de muitos dos personagens envolvidos nesse processo, produzimos um projeto para criar um marco regulatório, criando direitos e deveres equilibradamente, para que não se penalizasse o pequeno, o integrado, na relação com o integrador. Então, esse equilíbrio nós buscamos num diálogo extremamente democrático com todos os agentes econômicos. E é realmente nesse processo que a gente democraticamente buscou apoio naqueles que são especialistas nessa área para compor o projeto. Ele demorou, passou por todas as comissões aqui no Senado, foi o senador Assir Gurgax, foi um dos relatores muito importante no processo, faço reconhecimento a isso, e foi lá para a Câmara dos Deputados. Ele andou, tramitou nas comissões, acabou numa relatoria com um substitutivo do deputado Valdir Colato, casualmente meu conterrâneo lá de Lagoa Vermelha, mas deputado atuante do PMDB de Santa Catarina, e concluiu para a votação num acordo com as lideranças e veio para cá. Evidente que o meu interesse era que isso continuasse tendo um ponto final muito positivo, foi o que aconteceu na quinta-feira, e eu tinha sugerido que o senador Dário Berger, até por sugestão do relator na Câmara, veja que é a convivência que nós temos, que ele fosse o relator aqui no plenário. E aí, para economia regimental de tempo, que a matéria já estava bem construída, que não precisasse passar novamente por todas as comissões, o projeto veio aqui, foi aprovado na quinta-feira, na relatoria do senador Dário Berger, com o apoio dos senadores que estavam aqui presentes, alguns líderes de partido, e conseguimos dar uma resposta à sociedade para dizer que, mesmo neste momento de crise, nós estamos trabalhando em matérias da maior relevância para a economia brasileira, para o nosso país. Então, eu faço esse registro agradecendo ao senador Dário Berger pelo que fez. Mas eu queria abrir falando sobre o impeachment, que eu fiquei muito, digamos, apreensiva, porque hoje, de novo, voltou a se falar em golpe em relação ao que nós vamos apreciar aqui. Se fosse assim, não teria o Supremo Tribunal Federal dado cobertura legal no rito processual aqui, deputado Mendonça Filho. Se fosse golpe, não estaríamos nós aqui com uma comissão especial constituída, com um rito definido pelo presidente, obedecendo rigorosamente o princípio regimental, o princípio constitucional, daquilo que pelo menos 3 grandes renomados ministros do Supremo declararam textualmente. Ministro Celso de Mello, que é o decano da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli, insuspeito, porque foi indicado pelo
partido do governo, o Partido dos Trabalhadores, foi advogado do Partido dos Trabalhadores, hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, uma pessoa insuspeitíssima, além do ministro Gilmar Mendes. Todos eles falaram pela Corte no momento que se imaginava que a presidente iria a Nova York fazer cobranças ou críticas de que aqui estaria se praticando uma violência à Constituição. Não estamos, nós estamos respeitando rigorosamente os termos constitucionais. Tanto que hoje a comissão especial, presidida pelo senador Raimundo Lira, com o seu equilíbrio, com a sua democracia, com a sua responsabilidade, conduziu toda a reunião de maneira a acolher todos, ou não acolher algumas questões de ordem ali levantadas, da maneira mais competente e mais responsável possível. Da mesma forma, confiamos que o relator, senador Antônio Anastasio, um professor de Direito Constitucional, dará uma contribuição e um relatório que vai, diferente da Câmara, certamente dar base, fundamento mais profundo ainda do que nós estamos dizendo. Até porque o Senado é a casa julgadora. Aqui é um tribunal, mas é um tribunal político e, por isso, a relevância do que nós aqui iremos fazer em 3 processos de votação, duas votações com maioria simples, 41 senadores, e o último, para dizer culpado ou inocente, que terá 2/3 a necessidade de votos, um quórum qualificado, o que dá 54 votos dos 81 senadores. Então, nós estamos trabalhando dentro de um regime democrático, com instituições independentes, funcionando naturalmente e regularmente. Queria, senador, por fim, para não me... Com muito prazer, senador Hélio José. Eu fiz questão de fazer essa parte, inclusive para cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também nosso presidente, senador Dário Berger, a nossa querida Vanessa Graziotin, guerreira, de ter corrido tudo bem hoje lá na comissão do impeachment, do qual nós somos membros, Garibaldi também, que participou de todo o processo, e as coisas estão correndo com as devidas discussões necessárias. Ouvi isso de Vossa Excelência, que eu concordei plenamente naquela hora, ao seu lado. Muito obrigado, senador. Eu só queria fazer essa parte para confirmar o que Vossa Excelência coloca, dando oportunidade para todo mundo poder se manifestar. Hoje foi aprovado um plano de trabalho que vai permitir especialistas virem colocar pontos de vista contraditórios e permitirá que nós possamos votar a admissibilidade com um bom conhecimento realmente de todas as nuances, prós e contras, para poder decidirmos com a maior tranquilidade do mundo. Então, Vossa Excelência está de parabéns e corretamente relatando uma situação que nos agrada muito por estar aqui nessa casa e sabendo que esse processo está sendo tratado de uma forma adequada, igual deve ser tratado. Muito obrigado, senador Hélio José. Queria que a parte fosse acrescido ao meu pronunciamento, porque Vossa Excelência, como líder do governo, tem uma autoridade também por essa condição do que Vossa Excelência fala, tem peso. Tanto que apareceu no Jornal Nacional na quinta-feira a respeito desse tema, também com o senador Wellington Fagundes. Eu queria, aliás, a propósito disso, saudar a decisão da Unasul, que foi invocada, senador José Medeiros, pela presidente da República para que se manifestasse para atacar e dizer que aqui é um golpe. Por senso eu diria, de defesa da soberania dos países, os governos da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina e do Paraguai, esses países foram contrários a uma solicitação dos países bolivarianos, a Venezuela, o Equador e a Bolívia, para dizer que era golpe. Então, foram 5 países contra 3 para não acolher uma tentativa dessa, que seria, sim, ferir a Constituição. Também é inaceitável que a presidente da República sugira que o Mercosul retire o Brasil. Agora, se fizer, será muito bom para o Brasil. Porque aí, pelo menos, o Brasil terá liberdade de fazer acordo com vários países. Hoje está atrelado a um bloco que não lhe dá grandes proveitos. Algum comércio com a Argentina é o principal, mas os outros todos reclamam. E por que retiramos o Paraguai? O Paraguai fez um impeachment do presidente Lugo. E sabe quantos votos o presidente teve na sua defesa? 1 voto. 1 voto terá sido um golpe, o Paraguai. E por causa daquele impeachment, o Paraguai foi afastado.
mas não foi por causa do impeachment que foi afastado, não. Ele foi afastado para que o Congresso paraguaio, que resistia à inclusão da Venezuela no Mercosul, porque não respeita as cláusulas democráticas, entrasse no bloco do Mercosul. Simplesmente foi isso que aconteceu. Só isso. Aí passou o tempo, a Venezuela entrou no Mercosul, o Paraguai voltou. E o Paraguai não é o Brasil. O Paraguai está com uma inflação pequena, desemprego pequeno e crescimento grande. Então, o Paraguai não é o Brasil. E é lamentável que tenha acontecido. Mas, de qualquer maneira, o resultado, se o Brasil sair do Mercosul, terá uma vantagem, porque poderá fazer acordos comerciais com outros países em vantagem para a população brasileira, que hoje amarga o problema do desemprego. Eu concedo a parte ao senador José Medeiros e vou terminando, senador Dário Berger. Senadora Ana Amélia, queria lhe parabenizar, porque Vossa Excelência faz uma narrativa do que foi um verdadeiro golpe. Ali foi cometido um golpe contra o Paraguai. Um golpe perpetrado pela escola bolivariana, onde um país soberanamente afastou um presidente da República. E veja só, eu não sabia, e creio que a maior parte dos brasileiros não sabiam que tinha sido por um placar tão dilatado, onde o presidente Lugo teve apenas um voto. Ali a democracia, ela com certeza se firmou. Tanto se firmou que quando a democracia vai bem, quando o país politicamente vai bem, geralmente a economia vai bem. E hoje a gente vê, infelizmente, infortúnio nosso, boa parte do nosso parque industrial se deslocando do Brasil para o Paraguai. Vossa Excelência falou dos números da economia paraguaia. Hoje, por exemplo, vou citar aqui, as lojas Riachuelo estão com seu parque lá no Paraguai. No estado de Mato Grosso, que não tem uma tradição grande de indústrias, mas as pequenas indústrias, as poucas indústrias que lá estão, já estão indo também para o Paraguai, porque dinheiro não tem pátria. Onde a economia vai bem, é para lá que aflui. Eu cito aqui como exemplo, no meu estado tem uma grande empresa, uma empresa inclusive nacional, uma trade, a AMAGE, que é de propriedade dos nossos colega aqui do Senado, o senador Blairo Maggi. Eles estão fazendo um aporte de 150 milhões de dólares na Argentina. Por que estão fazendo? Porque vem segurança jurídica e segurança política, veio um norte para isso. É nesse momento que a gente reflete e vê que o Brasil precisa voltar a trilhar esse caminho. Vossa Excelência, que tanto lutou e que tem lutado nessa casa por buscar novos caminhos para o país. Tenho visto constantemente a sua luta pela economia, inclusive na questão dos vinhos lá do Rio Grande do Sul. Então, é um momento em que a gente tem que refutar, e lhe parabenizo por isso, esse discurso de golpe. Por quê? Porque passa uma imagem para o mercado internacional que nos prejudica imensamente. Se fosse verdade, tudo bem, mas como é uma mentira, temos que combater. Não é golpe, porque nós estamos vendo todo o transcorrer desse processo de forma que rege a lei. E golpe é quando há uma ruptura, uma coisa contra a lei. Golpe é, por exemplo, o que o Stedley faz no país inteiro com o movimento dos sem terra, aí sim, ao arrepio da lei, fazendo golpe. E aí, dito isso e finalizando, queria pedir ao senador Renan que não atendesse mais isso. Hoje ele recebeu aqui na casa todo esse movimento e seu Stedley se comportando como ministro de Estado ali na presidência do Senado. Ele não nutre as condições necessárias para isso. E agora, queria fazer o apelo também ao ministro Lewandowski. Esse movimento é um movimento criminoso. Esse movimento tem cometido crimes pelo país inteiro. E estou sabendo que será recebido daqui a pouco, pelo presidente do Supremo Tribunal. Presidente, não faça isso com o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador José Medeiros. Penso que a convivência democrática, e respeitando a sua posição e a sua opinião, pressupõe isso. Agora, ela tem que ser dos dois lados, senador Medeiros, como diz Vossa Excelência. Há o respeito à lei e quem não respeita a lei está fora dela. Então, nós queremos que a autoridade tenha a ciência das consequências que esse ato representa nesse processo. E dizer também que não faltaram, senador Dário Berger, não faltaram conselhos à presidente Dilma Rousseff. Vários senadores, grupos de senadores foram à presidente na hora que estava começando a se agravar a crise, a dizer que medidas poderiam ser tomadas. Mas não foram ouvidos e nós estamos nesse processo. Agora é assim que temos que encaminhar. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado aos senadores que me apartearam.